paz e bem, sejam bem-vindos a esta Semana Nacional da Família. Vamos começar hoje com o nosso tema Vocação, Graça e Missão. Eu sou Fabiano. Eu sou Bianca. Estamos aqui na Paróquia de Santo Afonso, a serviço das atividades pastorais e dessa vivência fraterna. Estamos aqui com o querido casal Gabriel e Michele, para serem os nossos convidados dessa noite, para batermos um papo sobre esse assunto. Mas vamos antes, então, fazer uma oração inicial desse momento, certo? E, em seguida, ia ser bacana se vocês se apresentassem para os nossos telespectadores, né? E para a gente começar aquela conversa gostosa. Então, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Subiremos a montanha, qual Jesus. Passaremos dia e noite em oração. Ouviremos o Senhor nos chamar a uma nova estação vocacional. E o convite para com Ele hoje está numa igreja toda ela sinodal. Emaús é aqui, onde arde o coração. Emaús é aqui, onde os pés se moverão. Emaús é aqui, como graça e oração. Desceremos na montanha com Jesus, trilharemos o caminho de Emaús, à procura de irmãos crucificados, a uma nova estação vocacional. Aquecer os corações desconsolados numa igreja toda ela sinodal. Emaús é aqui, onde arde o coração. Emaús é aqui, onde os pés se moverão. Emaús é aqui, como graça e oração. Abriremos nossos olhos em Jesus, quando Ele nos falar ao coração. Mesa pronta, pão partido e partilhado, por uma nova estação vocacional. Ele está e ficará ao nosso lado, numa igreja toda ela sinodal. Emaús é aqui, onde arde o coração. Emaús é aqui, onde os pés se moverão. Emaús é aqui, como graça e oração. E seremos missionários, qual Jesus, indo em busca destas novas gerações, com Maria pelos campos, cidades, por uma nova estação vocacional. No Espírito formar comunidades, na igreja toda ela sinodal. Amém. Amém. E é importante também divulgar sempre o livrinho da Hora da Família, né, que pode ser adquirido, e traz exatamente o tema Família, fonte de vocações, para essa Semana Nacional da Família, dia 13 a 18 de agosto. Pois bem, falando então sobre vocação, né, que vocês se apresentassem aí para o pessoal e a gente queria... Meu nome é Gabriel. Eu sou Michele. Somos da Pastoral Familiar. Isso, estamos nessa missão na Pastoral Familiar desde 2017, que fizemos SC no mesmo ano. Temos 2 filhos. Isso mesmo. Então, vamos começar, né, fazendo uma pergunta suave. Suave. Bem suave. Como é que foi essa experiência de discernimento vocacional de vocês? Eu acho que eu quero me casar, assim, o Gabriel dizia, eu quero ser padre. Como é que foi essa experiência? Inclusive a questão de profissão também. Como é essa questão da vocação na vida de vocês? Pode começar. Posso? Bom, eu acho que no nosso caso, a nossa vocação veio bem depois já de a gente, porque a gente começou meio que de trás para frente, né? A gente se conheceu, então eu já engravidei, a gente já teve filho, então a gente foi se descobrindo. A gente não tinha essa vivência de igreja, a gente se descobriu no SCC, onde a gente fez em 2017. Então foi que despertou, né? A gente ia à missa e não tinha, assim, eu desejava, né? Dizia muito a Gabriel, quando eu me aposentar, que eu quero muito servir a igreja, só que eu não conhecia esse lado de pastorais, movimentos e serviços. Eu achava que na igreja era ali a missa, as pessoas que serviam na leitura, na acolhida, enfim, ajudavam lá na celebração, mas eu não conhecia esse lado todo por trás. Michele até ficava dizendo, rapaz, como é que eu faço para fazer uma leitura e tal? A gente chegava na missa, eu perguntava, eu tinha esse desejo,
mas pensava que isso ia acontecer bem para frente. E a gente tinha esse desejo também do SCC, de fazer. E também esse desejo da gente foi porque os trabalhos da gente, aí sempre Michele dizia, não, quando a gente se aposentar, a gente vai, certo? E ainda bem que a gente recebeu também um convite, né, para Aí a gente recebeu o convite para o SCC e a gente ficou muito encantado assim com o amor das pessoas no serviço e descobrimos através do SCC todo esse movimento de pastorais. E a pastoral familiar foi a que mais nos chamou a atenção por o que ela abrange, né? Que a pastoral familiar, que eu puxo mesmo para o nosso lado, Sardinha mesmo, né? porque a pastoral familiar ela é a mãe né, das pastorais, ela é onde tem condição de trabalhar com todas as outras pastorais, então foi isso que chamou mais nossa atenção. E no matrimônio, como eu falei, a gente começou de trás para frente, a nossa celebração mesmo do matrimônio foi depois de alguns anos que a gente já convivia, e em 2015, graças a Deus, a gente teve a nossa bênção, né, do nosso casamento na igreja. Foi assim, onde foi o pontapé inicial, onde ardeu mais o desejo de conhecer mais tudo que tinha na igreja, onde a gente foi vendo e sentindo qual seria, né, a nossa vocação. O SCC foi, então, depois que você 2 já anos estava. após da nossa celebração do matrimônio. Aí foi outro matrimônio, porque abriu muito a mente da Foi. gente em tudo. Entendeu? O que a gente recebe de bênção, né? Então Aí a gente começou a entender melhor, né? Tudo isso. Como a gente não tinha como é que eu digo, esse hábito de oração, essa convivência em igreja, a gente, quando começou a ver, aí viu, foi despertando, né? A vontade de continuar, de estar no meio da igreja, de participar de todos os movimentos, serviços, enfim. E aí eu estava pensando uma coisa, né? Agora que você está falando, já que vocês falaram assim no SCC e a própria questão antes até de terem feito o sacramento do matrimônio, como é que vocês veem um plano de Deus agindo na vida de vocês, né? Esse chamado, né? Afinal de contas, a gente diz que a vocação é graça de Deus, né? Um presente que Deus nos dá, né? E como é que vocês veem então isso, essa sequência de fatos aí? Hoje eu vejo, depois que a gente começa a ter mais essa intimidade, né, com Deus e ver o que Deus pode proporcionar na vida da gente, hoje eu vejo que Deus fez tudo certo, né, em linhas todas, como o povo se fala, né, porque, assim, nós não temos aquele casamento que o povo diz certinho, que a gente noivou, na verdade até a gente noivou, Gabriel pediu em noivado e tudo, depois... Mas o menino já estava com 2 anos, já ou tudo, mais, a gente já né? tinha 2 filhos. A gente fez tudo direitinho depois de um tempo já de convivência. Mas que, assim, acho que Deus preparou a gente. Hoje eu entendo que Deus preparou isso para a nossa vida. A gente precisou passar por tudo isso. Isso foi preciso para que a gente tivesse esse amadurecimento. No momento certo a gente fez o SC porque a gente teve outras oportunidades em outra paróquia, mas que Deus preparou e quis que a gente fizesse aqui. Que a gente fizesse naquele momento, que realmente era um momento que a gente estava meio frágil, assim, e que foi onde a gente se descobriu, né? A gente se descobriu como servos mesmo de Deus, que descobriu que esse era o nosso chamado. A gente sente que realmente esse é o nosso chamado. Então você sente uma mudança. Mudança. Do que era a família antes da vivência da comunidade. Sim. Como igreja, né? Igreja católica e tudo. Deixa de ser aquele prédio onde vocês iam só assistir uma missa e passa a ser uma nova família. Porque no final das contas é mais ou menos isso que acontece. Isso. Exatamente. E vocês falando aí, eu só me lembrando, fui lá para trás agora, viu? A gente assim ia para a missa, mas não tinha aquela conexão, entendeu? E hoje a gente sabe, hoje é oração, a força da gente é essa. É outra. Entendeu? A gente já sabe, sabe assim, porque a gente encontrou realmente o caminho onde a gente sabe que vai ser acolhido, que Deus está ali sempre com a gente conseguiu realmente mais esse entendimento que Ele nunca nos deixa só, para tudo que a gente for fazer.
né? E que essa vida em missão é só a nossa gratidão por tudo que Ele faz por nós. Porque mesmo que vocês não tivessem dado o sim para Deus, Deus já tinha dado um sim para vocês. Exato. Foi profunda, assim, foi profunda. É como quem prepara um caminho, né? Você pode ver, fez um matrimônio, depois entendamos o ECC como se envolver mais na vida da comunidade, depois vem a pastoral, né? Quando a gente está no caminho, as coisas simplesmente vão, não vou dizer se abrindo, porque parece uma coisa... Confluindo. Os chamados, a vocação vai ficando mais clara, você vai entendendo realmente por que é que está casado, vai entendendo o papel do matrimônio, o papel da família, né? E a igreja em si, adorei quando você falou que antes era só o prédio onde a gente ia. Hoje em dia, quando eu passo um período só indo à missa, não dá ideia, eu fico com vergonha de dizer que estou na igreja, ou que só ir à missa, isso é bom para mim, mas falta, não é a vida, não é a comunidade. A gente quando tem essa vivência, né, de participar mesmo, de ser mais ativo, a gente realmente, se for só a missa, parece que falta alguma coisa. A gente quando está, a gente quer estar ali ajudando. Tanto é que quando a gente chega na missa, a gente, se precisar, a gente sempre se coloca à disposição, né? Dentro das nossas possibilidades, né? Porque a gente também tem nossa igreja doméstica, que também tem que ser muito bem cuidada. A gente sempre está se colocando à disposição. Mas a gente aprendeu muito, graças a Deus. Porque eu tinha uma palavrazinha que dizia a Michele, Gabriel, não sei o que eu disse, mas eu tenho calma, vai dar tudo certo. Hoje ela aprendeu e sabe que vai dar tudo certo. Não tem nada de... Coisa melhor a gente ter um pai que a gente pode entregar tudo nas mãos dele, né? E saber que ele vai fazer o melhor para nós. Depois que a gente nem imaginou que poderia melhorar, ele vai lá e ainda consegue melhorar. Você olha para mim e diz, segura na mão de Deus e vai. Bem por aí, viu, Por fim, eu queria só ouvir o sentimento de vocês, sabe, sobre aquela frase: se Deus tem uma vocação para mim, só eu posso fazer isso. É a minha vocação. Como é que vocês pensam sobre essa frase? Eu hoje já penso bem diferente. Eu sei que Deus, porque, por exemplo, vou dar o exemplo nosso, porque quando nós ficamos na coordenação da pastoral familiar por 3 anos, e a gente ficou muito assim, com receio, por nossas atividades familiares, né, nossos afazeres, a gente precisou dizer, não, a gente precisa dar um tempo. Mas com aquele cuidado, sabe, de pai, de mãe que está ali, a gente fica com receio. Mas a gente sabe também que Deus capacita. Se Deus dá essa missão para você, Ele capacita. Isso hoje a gente tem esse entendimento. Porém, a gente também precisa dar um freio quando vê que precisa de um tempo e que outras coisas precisam ter um olhar mais de perto, né? E a gente tinha aquele medo, o que é que vai ser da pastoral agora, como é que vai ser, aquele receio. Mas que eu vejo hoje que acontece, que Deus ele prepara outras pessoas para fazer o serviço, isso ligando bem a questão da pastoral, né, de igreja. Que Deus prepara e que precisa disso, que outras pessoas venham, que outras pessoas também vivenciem, né, a coordenação, que fique um pouco à frente, que a gente esteja ali apoiando, ajudando. Isso é necessário, porque aí a gente vê que não precisa, né? Não é só você estar ali que vai acontecer. É uma comunidade. É uma comunidade, exatamente. Acontece, todos, cada um fazendo um pouquinho, as coisas acontecem, as coisas fluem. E não pesa para ninguém. Se todo mundo tivesse esse entendimento, seria maravilhoso, né? Porque às vezes acaba que fica um com maior peso do que outro, mas que se todo mundo ajudar e tiver esse entendimento, cada um fizer um pouquinho dentro da comunidade, aí fica tudo mais leve para todos. Pois bem, muito obrigado, sim, por essa participação, por essas palavras, por esse ensinamento, sobretudo pelas lições de vida na igreja, né, que vocês nos deram agora. E é só convidar, então, para fazermos a oração final do nosso livrinho. Quem já tiver este livrinho, quem já adquiriu, é na página 5, né? E quem não adquiriu, né,
bom providenciar, porque é muito rico, vale muito a pena. E aí nós vamos fazer a oração final para podermos valorizar. Quem estiver assistindo, se concentre nas palavras, né? E no final nosso amém sai conjunto. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem e os pés se colocarem a caminho, ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar com generosidade e vigor a serviço do Reino, em vossa Igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, Mãe, Mestra e discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o Evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. Esperamos vocês amanhã para nosso segundo dia da Semana Nacional da Família.